Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vindo mais uma vez aqui nos nossos devocionais semanais. Hoje o Salmo 60, um salmo de gratidão a Deus. Vamos direto para o cabeçalho desse salmo que você encontra no versículo 1. Nesse versículo 1, nesse cabeçalho, temos informações importantes e, como você já tem visto nos vídeos anteriores, nós buscamos essas informações para uma melhor compreensão do salmo. Primeira informação, é um salmo de Davi. Segundo informações, é um salmo que tem a intenção, o objetivo de ensinar o povo a ser um povo agradecido. É um salmo de ações de graças. Também é um salmo mictão, e você já viu nos vídeos anteriores o que isso significa. É um salmo precioso de Davi. Também é um salmo de doutrina, de ensino. Especificamente é dito isso para nós no cabeçalho. Também é um salmo de louvor congregacional. E como é que nós sabemos disso? Porque é um salmo que foi entregue na mão ou nas mãos do músico mor, aquele que dirigia o louvor congregacional, o louvor no templo. Também é um salmo que deveria ser cantado sobre uma melodia específica. E essa melodia era conhecida como a melodia Susan Edut, ou seja, traduzindo literalmente do hebraico, lírios da aliança. Só fazendo uma observação, lírios é uma flor muito associada às guerras, a histórias de guerras. E aqui também não é diferente. Nós também encontramos o contexto nesse cabeçalho. E o contexto diz para nós que é uma batalha que foi travada quando Davi já era rei de Israel. Saul já estava morto, era Davi quem conduzia a nação de Israel, e quem era o seu comandante do exército era Joabe. E nós sabemos que Joabe era um homem valente, um homem habilidoso. Essa guerra, essa batalha que foi travada, onde nós encontramos ela descrita? Nós encontramos descrita em 2 Samuel capítulo 8, também em 2 Samuel capítulo 10, do versículo 6 ao versículo 18. E ainda temos informações em 2 Crônicas, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 13, está aparecendo aí na tela, e do capítulo 19, versículo 6 ao versículo 19. Como eu falei, aqui o rei é Davi. Davi, homem também de luta, um guerreiro do Senhor, e que tinha sob o seu comando um comandante de exército, que era Joabe, também um homem muito valente. E eles conduzem uma batalha contra os filisteus, e esses filisteus também não estavam sozinhos, porque outras nações vão contra Israel. Vão os arameus, os amonitas, os edomitas, os moabitas, todos eles se juntam e começam a atacar Israel. E Israel, então, enfrenta todas essas nações e faz com que elas se submetam a Israel. Eles subjugam essas nações. Essa história que é contada lá em 2 Samuel e também em Crônicas. E por isso que é importante que você leia essa história lá, para que possa ter uma compreensão e ganhar o clima correto desse salmo que nós estamos lendo, que é o Salmo 60. Então, qual é a grande instrução que se encontra aqui? Depois dessa grande batalha, Davi ensina o povo, ou alerta o povo, abre os olhos do povo, de que essa batalha foi vencida não porque ele era o rei, não porque Joabe era habilidoso, não por causa das armas que eles tinham, ou por causa do exército que era valente. Tudo isso era verdade. Mas a batalha foi vencida porque Deus deu a vitória a eles. E é assim que nós devemos agir também. Davi, Joabe e o exército de Israel sabiam disso, que essa vitória veio do Senhor, porque o nosso Deus é homem de guerra. Faço leitura então da primeira parte, essa primeira parte indo do versículo 1 ao 4, vendo que no 4, observando ao final dele, nós temos a pausa de reflexão, que é nos indicada pela palavra Selá. Faço a leitura do versículo 1 ao versículo 4. Mictão de Davi, de doutrina, para o músico mor, sobre Susan Edut, quando pelejou com os sírios da Mesopotâmia e com os sírios de Zobá, e quando Joabe, tornando, feriu no Vale do Sal a 12.000 dos edomeus. Lá você vai ler a história, e esses 12.000 é apenas uma parte da batalha. Ao todo, nos parece
E o que é informado lá foram 18 mil homens. Versículo 1 ainda. Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu indignaste, ó, volta-te para nós. Essa é a nação de Israel sem Deus. Uma batalha sem Deus é alguém que está desesperado, foi rejeitado pelo Senhor, porque está em desobediência. Versículo 2: abalaste a terra e a fendeste, sara as suas fendas, pois ela treme. Veja que os pés deles estavam fragilizados, instáveis, porque até a terra que estava debaixo deles estava se fendendo. É lógico que isso aqui é uma figura de linguagem, mas é assim que se sente alguém que está em desobediência a Deus, que Deus não está junto dele nessa luta, não está com o mesmo objetivo que ele nessa luta, e ele fica então instável. Versículo 3: fizeste ver ao teu povo coisas árduas, fizeste-nos beber o vinho do atordoamento. Deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto, por causa da verdade. O estandarte é a bandeira. É então aquele símbolo que é erguido no meio da batalha, onde o povo se reúne, onde o povo se ajunta, se organiza. E aí o povo enxerga então que está em desobediência a Deus e se reorganiza. A batalha sem Deus mostra a fragilidade do ser humano. Mas esse ser humano, quando ele volta os seus olhos para o Senhor, ele enxerga o poder de Deus sobre os seus inimigos, sobre todas as nações. Versículo 5 ao versículo 8, o imenso poder de Deus. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus falou na sua santidade, e eu me regozijarei. Repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade e meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça. Aqui faz uma referência à tribo de Efraim, e a tribo de Efraim era uma tribo guerreira, muito forte. E faz também uma menção de Judá. Efraim é a força da minha cabeça e Judá é o meu legislador. E a gente sabe que de Judá, da tribo de Judá, sai Davi, da tribo de Judá sai o nosso Senhor Jesus, da tribo de Judá é quem legisla, é aquele que está o rei, que faz as leis e também faz com que elas sejam cumpridas. 8. Moabe é a minha bacia de lavar. Veja que se tornou então de forma desprezível o seu inimigo, uma bacia em que se lava os pés sujos. Sobre Edom lançarei o meu sapato, ou seja, será subjugado. Alegre-te, ó Filístia, por minha causa. Então aqui faz um desafio aos filisteus, né? Alegre-te, né? Fique feliz agora. Por quê? Porque agora eu te derrotei, agora é o Senhor quem manda, é o Senhor quem subjuga você. E nós vamos então para a terceira parte, agora uma nação de Israel que está em obediência a Deus junto com o Senhor, versículo 9 ao versículo 12. As batalhas com Deus, como que elas são? Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinha rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Veja, vou repetir o versículo 12. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Então, Israel fará proezas, Israel fará coisas tremendas. Quem já ouviu falar da Guerra dos 6 Dias, sabe que num tempo muito próximo ao nosso, né, nos dias muito próximos aos nossos dias, Israel travou uma batalha contra as nações árabes, que se voltaram todas contra Israel. E Israel, em 6 dias, subjugou essas nações e tomou o território delas. Então, procure lá, Guerra dos 6 Dias, e você vai ver isso. Quando nós olhamos lá no passado, Israel já era assim. Mas por quê? Porque o Deus de Israel é um Deus poderosíssimo, como nós vimos do versículo 5 ao versículo 8, que subjuga as nações, que subjuga os inimigos. Então, meus irmãos, nós devemos ficar com esse Deus, e não termos a terra debaixo dos nossos pés se abalando, mas ter terra firme, solo firme, porque Deus é o nosso alicerce. Enfrentamos lutas que nos são impostas todos os dias. Usando todos os recursos lícitos e habilidades que Deus nos deu, nós devemos lutá-las.
mas devemos lembrar que é o Senhor quem conduz cada um de nós em cada uma das vitórias. Por isso, se queremos vencer, é importante obedecer. Volto a falar, se queremos vencer, é importante obedecer. Obedecer ao Senhor e não aos nossos desejos. Por outro lado, quando estamos em desobediência, nas batalhas seremos instáveis. O solo debaixo dos nossos pés estarão se abrindo e provavelmente, se insistirmos nessa desobediência, seremos engolidos pelo chão que está embaixo de nós. Deus não é conivente com os nossos planos pecaminosos, planos equivocados, planos que são fruto do nosso orgulho e arrogância. Deus ampara e luta pelos que se submetem a Ele, não para fazer a vontade de quem quer que seja, mas para fazer a sua própria vontade, a própria vontade do Senhor. Assim, meu irmão, assim, minha irmã, viva em obediência e trave as suas lutas, tendo o apoio do Senhor. Em obediência, viva uma vida de vitórias e gratidão, muita gratidão ao Senhor dos Exércitos, nosso Deus. Louvado seja o Senhor, que Ele te abençoe, que Ele te conduza então a essas vitórias na sua vida, para a honra e glória do nome dEle. Até semana que vem, até a próxima quinta-feira com o Salmo 61.